Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje todo mundo acompanhando, não é? Já há algumas horas a audiência que estava acontecendo lá em Lafayette, na região metropolitana de Belo Horizonte, em relação ao que aconteceu com o perseguidor da Ana Hickman. E hoje era o dia da audiência com o cunhado, com o Gustavo Correia, que é acusado de homicídio doloso, como se ele tivesse a intenção de matar, num gesto, não é, que resultou em legítima defesa, tanto que a polícia de BH já tinha reconhecido isso e já tinha arquivado o caso. Mas aí trouxeram esse caso de volta e não mais como legítima defesa, e sim como homicídio doloso com intenção de matar, o que deixou todo mundo em choque, inconformado e indignado até agora. Então estava todo mundo achando que hoje, nessa audiência lá em Minas Gerais, já se saberia se o Gustavo, se o caso seria novamente arquivado, que é o que todo mundo espera, é o que a gente considera que seria justiça de verdade, ou então se ele vai a júri popular, porque ele corre esse risco de ter que encarar um júri popular. Olha só em que ponto chega essa história, quando na verdade a Ana, ele, não é, a Giovana, a cunhada, todos foram vítimas do rapaz, infelizmente acabou morrendo, mas a situação ali chegou num nível em que não havia mais saída, a não ser a saída trágica que acabou ocorrendo com a morte dele, não é? Então, a situação é a seguinte, gente, aconteceu a audiência, o Gustavo não depois, a Ana Hickman prestou depoimento sim, mas o juiz não decidiu absolutamente nada, marcou uma nova audiência para o dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Olha só, eles vão ter que voltar para lá e vão ter que reviver tudo isso outra vez, justamente para ouvir uma sentença, que pode ser, não é, ou o arquivamento ou o júri popular. Imagina você receber uma sentença de júri popular uma semana antes do Natal. Como é que vai ser seu fim de ano, né? Com a família, isso, aquilo. Aí muitos devem estar falando. E como é que vai ser o final de ano da família também, que perdeu o rapaz? Claro que é uma tristeza. Isso ninguém discute, essa dor e esse luto. O que a gente discute é o que causou tudo isso, não é? E infelizmente foi o comportamento dele de fato. Então, essas questões estão sendo todas reanalisadas e o que era para ter sido respondido hoje, era o que se esperava, vai ganhar mais um mês de angústia aí, até 18 de dezembro, quando aí sim, Gustavo deve prestar o depoimento dele e aí deve sair a sentença. Se realmente, não é, se esquece que isso aconteceu, esquecer não dá, mas se arquiva esse caso, ou então se vai adiante numa acusação, no meu caso, e eu acho que no caso da maioria das pessoas que também é da mesma opinião, é uma injustiça, é uma acusação totalmente absurda essa, realmente. Se você rememorar tudo aquilo que aconteceu dentro daquele quarto, da maneira como foi descrito, ali realmente não tinha outra saída. Então, gente, olha, fazendo um resumo da situação, o negócio é o seguinte, ficou para o dia 18 de dezembro, isso já é informação do jornal O Tempo, um dos maiores jornais lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Diz o seguinte, ficou para o dia 18 de dezembro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que definirá se o Gustavo Henrique Belo Correia, cunhado da apresentação Ana Hickman, da apresentadora Ana Hickman, irá a júri popular. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio doloso pela morte de Rodrigo Augusto de Pádua, 30 anos, fã que tentou matar a apresentadora em maio de 2016 em um hotel no Belvedere, região central, centro-sul da capital. Na manhã de hoje foram ouvidas 4 testemunhas da defesa. Outras 3 ainda precisam ser ouvidas. E tem um depoimento aqui dele, do Gustavo, mas isso ele dizendo, não foi prestação não foi declaração, não foi prestar depoimento para a justiça, mas o que ele alegou? Eu não tive opção. Então, quando a gente não tem opção, a gente tem que fazer tudo igual.
Eu não tenho como ter arrependimento, porque a gente não pode se arrepender daquilo que não teve opção. Não foi uma briga de bar. Eu não estava dirigindo alcoolizado. Ou eu faria, ou eu não estaria aqui. É um trecho da defesa do Gustavo. Na saída do Fórum Lafayette, o advogado da família, o Fernando José da Costa, voltou a argumentar que o caso se tratou de legítima defesa. E o advogado Ana Hickman disse o seguinte: o que é triste para toda a família e sociedade é que, na verdade, a vítima é a família de Ana Hickman, que hoje se encontra na figura de acusada de um processo criminal por homicídio. O criminoso aqui é um psicopata. Gustavo apenas defendeu a sua vida e de sua família. Faltou ao Ministério Público sensibilidade, senso de justiça. Por enquanto, estamos muito decepcionados com o Ministério Público, disse o advogado da família Hickman, né? Em contrapartida, o promotor Francisco Santiago informou que não falaria sobre o mérito, mas disse que a primeira audiência de instrução não mudou suas convicções. Ele acha que o Gustavo, sim, é culpado, porque um dos tiros ou os 3 disparos que ele deu contra o Pádua foram na nuca. Então, para ele, isso é intenção de matar. E é aí que a coisa se complicou bastante e chegou a esse ponto em que chegou, não é? O Gustavo não conversou com a imprensa, o que é absolutamente compreensível, mas a Ana Hickman falou, sim, com os jornalistas que estavam em frente ao local onde aconteceria essa audiência, e você vai ver agora. Vamos lá. A apresentadora Ana Hickman e uma das 6 testemunhas da primeira audiência do cunhado Gustavo Correia, acusado de homicídio doloso, chegaram no Fórum Lafayette em Belo Horizonte bem cedo, por volta das 7h30 da manhã. Nesta van estavam a mãe de Ana, Gustavo e a cunhada. Confiante sim, porque a gente sabe da verdade, a gente sabe bem o que aconteceu. Eu, Gustavo, Giovana, somos as 3 vítimas da história, e o que está acontecendo aqui hoje, infelizmente, na minha opinião, como cidadã, eu vejo como uma tremenda injustiça, mas ao mesmo tempo como pessoa de bem, e acredito na justiça que vai acabar logo. Espero que logo, porque esse tormento já vem machucando a nossa família há mais de um ano, desde aquele fatídico dia. O advogado do réu, Fernando José da Costa, explicou os primeiros passos da audiência que vai decidir se Gustavo irá ou não à júri popular. É uma audiência de instrução para que todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa sejam ouvidas. O que é triste para toda a família e para a sociedade é que, na verdade, a vítima é a família de Ana Hickman. E hoje se encontra na figura de acusada de um processo criminal por homicídio. Na verdade, o criminoso aqui não é Gustavo. O criminoso aqui é um psicopata. Gustavo apenas defendeu a sua vida e a vida de sua família. Faltou ao Ministério Público sensibilidade, senso de justiça. Porque existe uma excludente de licitude no direito penal denominada legítima defesa. Legítima defesa sua e de terceiros. Sim. Por enquanto, estamos muito decepcionados com o Ministério Público. Mas hoje esperamos que a justiça volte a ser feita e que, no final dessa instrução, a juíza absolva sumariamente o Gustavo e encerre esse dilema, esse sofrimento. Porque para essa família vítima dessa história, o processo, por si só, ele já é um pesar, ele já é uma condenação, ele é um sofrimento a mais. Essa página só vai ser virada para essa família o dia que esse processo acabar. É importante que se diga que essa opinião ela não é unânime no Ministério Público. Ela é isolada de um promotor de justiça que ofereceu essa denúncia. Se vocês conversarem com 50 promotores de justiça, provavelmente esse vai ser o único que teve esse lamentável posicionamento. As pessoas têm mostrado muito carinho com a nossa família desde o dia do ocorrido. Essa semana, mais de uma vez, as manifestações de apoio, de força, de orações, para mim, principalmente para o Gustavo, para a família toda. É muito bonito de ver, a gente poder contar com a força das pessoas nessa hora, nesse momento, está sendo bastante importante. Ana Hickman, o Gustavo foi um herói para você? Com certeza. Foi e sempre será meu irmão. E como é que ele tá, hein? Como todos nós, né? Indignado, triste, abalado, mas ao mesmo tempo confiante. A gente brinca, a gente fala que a gente chegou naquele dia junto aqui para trabalhar e a gente está aqui junto hoje para poder mostrar o que a gente fez, o que é certo
e daqui a gente vai sair junto para casa de novo. Hoje termina o processo, não é isso? Se a juiz entender, mesmo se a juiz entender que não tem julgamento? Não. Eu gostaria muito que isso acontecesse. A gente espera sempre pelo melhor, mas como tudo já nos levou até o dia de hoje, é difícil de acreditar que vai terminar. Ana, você confia na justiça? Eu confio sim, mesmo tendo aqueles que às vezes não fazem de acordo como deveria ser, mas eu acredito sim. Pode demorar, mas ela acontece, e acontece da forma certa. Então, tá aí, não é? Vocês viram o depoimento da Ana Hickman, direto lá de Lafayette, região metropolitana de Belo Horizonte. Isso foi antes da audiência. Depois que a audiência terminou, ela deu mais uma entrevista, daqui a pouco vocês conferem também aqui com a gente. E era isso mesmo, né? Eles estavam esperando que hoje tudo já ficasse decidido, embora o advogado já soubesse, o advogado da família, que isso não iria acontecer e vai demorar praticamente mais um mês. Hoje nós estamos no dia 20 de outubro, quer dizer, 2 meses, e isso vai para 18 de dezembro, então eles vão ter mais esses 2 meses praticamente de angústia aí, esperando o desenrolar dessa história, o desfecho dessa triste história, porque eu acredito naquilo que o advogado falou, não é? Não é uma opinião praticamente isolada a desse promotor, na verdade, porque se você perguntar para 50 juízes, eles vão ser unânimes em dizer, nossa, foi legítima a defesa, e realmente a opinião de um acabou aí prevalecendo. Vamos aguardar, porque é isso que nos resta, infelizmente, né? Gente, olha, nós estamos aqui com o Thiago Rocha, tudo bom, Thiago? Tudo bem, senhora Abrão? Paz, querido. E também com o Felipe Campos aqui conosco. Sexta-feira, né? Fecha a gira. Eles acompanhando atentamente aí essa cobertura que hoje, logo pela manhã, já estava aí concentrando as atenções de toda a imprensa e do público também em casa, querendo acompanhar e também torcendo para que tudo já se resolvesse hoje, o caso já fosse arquivado. Não é o que aconteceu, não iria mesmo acontecer. Então, a torcida, as orações continuam valendo aí até o dia 18 de dezembro, né? O que você achou dessa história? Olha, cada vez que a gente fala sobre essa história, sobre esse atentado que aconteceu lá em Minas Gerais, a gente fica sempre, e particularmente eu me recordo muito daquele áudio do rapaz da maquiagem, do cabeleireiro da maquiagem. Sim. Porque para mim ele é o ponto principal para esclarecer absolutamente tudo o que de fato aconteceu naquele quarto. Porque assim, se não tivesse, uma parte poderia falar uma coisa, outra poderia falar outra, e a gente fica com uma série de pontos de interrogação e não teria câmera dentro do quarto para provar, até porque é um hotel. Agora, com aquela gravação, estavam claras. A gravação é o ponto nevrálgico, né? Você consegue perceber que ali não existia amizade nem algo que fosse para aproximar. As palavras foram ditas, foram cruéis, e se o cunhado da Ana Hickman não tivesse agido de forma precisa, ali teria acontecido uma tragédia de maiores proporções. Não tenha dúvida, né? Aliás, a própria Ana declarou que se não fosse o Gustavo, ela não estaria viva, né? E tem realmente, tudo que se soube de reportagens da época, tudo que foi apurado, leva exatamente a essa conclusão. Se não fosse a coragem dele, naquele momento ele esqueceu dele, ele queria salvar a família, não é? E fez o que fez. Diga, Felipe. Infelizmente, eu acho que o pior de tudo isso é a gente estar discutindo um caso que já pudesse ter sido encerrado. Tinha sido, né? Encerrado, né? É verdade. Que não tivesse nenhum tem essa tipo, história. porque você começa a entender que parece que, não, então você me mata, porque deve ficar tudo bem, entendeu? Eu não vou tentar salvar minha vida por legítima defesa, porque senão eu vou ter um problemão com a justiça brasileira, e aí fica tudo certo, entendeu? Eu acho o pior de tudo isso é você ter que retornar à história, sentar na audiência, ouvir novamente o áudio, reviver toda a história, que é um trauma absurdo, e conversando com uma fonte minha de dentro do fórum lá de Lafayette, me disse o seguinte, que na próxima audiência talvez seja o final da instrução, ou seja, ao término da oitiva das testemunhas. Porque ainda faltam, né? Porque faltam três três testemunhas, é verdade.
O Gustavo será ouvido na próxima audiência porque ele é o último ato do juiz. Tá. Então, quer dizer, isso não significa que no dia 18 a sentença sairá. Não, ele pode sim, o juiz ouviu ele, determina através da promotoria, júri popular. Aí ele vai para júri popular. Aí, eu acredito, Sônia Abrão, que por ser numa cidade, no que foi na própria cidade, onde moram, onde mora a vítima, nesse caso, que foi o cara que faleceu, infelizmente, eu acredito que por ser em Governador Lafayette, toda essa história, isso é uma dedução minha, tá? Eu acredito que o juiz queira jogar para júri popular para o próprio júri decidir. Mas é óbvio que ele vai sair ileso dessa situação. Nossa, é traumatizante. É traumatizante. Mas eu acho que é para não causar nenhum transtorno, sabe? Assim, tipo, o juiz canetar, sei lá, é tudo muito Mas doido. É a cara do Brasil, vítima virar réu, né? É a cara do nosso país, infelizmente. Não dá para entender. Mas são leigos. Claro, somos leigos. Mas se todo mundo, milhares de pessoas, milhões de pessoas têm a mesma sensação, não é só uma questão de falta de conhecimento, é porque alguma coisa de fato está errado, né? Não está sendo conduzida daquela maneira que nos leve para um consenso de justiça, lógico, né? De justiça realmente, infelizmente. Bom, vamos girar a nossa roda, vamos comer. Aliás, nós vamos aqui. O Fórum Lafayette é em BH mesmo, né? Em Belo Horizonte mesmo. A gente confundiu com algumas informações da época do goleiro Bruno, também era, né? Tinha Lafayette na história, então a gente ficou meio mal de geografia também em Minas. Também foi Lafayette, né? Do goleiro Bruno, foi também, né? Também teve uma parte de julgamento, de audiência, umas coisas assim lá, mas está devidamente explicado. No Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, bem cedo, por volta das 7h30 da manhã. Nesta van estavam a mãe de Ana, Gustavo e a cunhada. Confiante sim, porque a gente sabe da verdade, a gente sabe bem o que aconteceu. Eu, Gustavo, Giovana, somos as 3 vítimas da história e o que está acontecendo aqui hoje, infelizmente, na minha opinião, como cidadã, eu vejo como uma tremenda injustiça, mas ao mesmo tempo como pessoa de bem e acredito na justiça que vai acabar logo. Espero que logo, porque esse tormento já vem machucando a nossa família há mais de um ano. Desde aquele fatídico dia. O advogado do réu, Fernando José da Costa, explicou os primeiros passos da audiência que vai decidir se Gustavo irá ou não a júri popular. É uma audiência de instrução para que todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pela defesa, sejam ouvidas. O que é triste para toda a família e para a sociedade é que, na verdade, a vítima é a família de Ana Hickman. E hoje se encontra na figura de acusada de um processo criminal por homicídio. Na verdade, o criminoso aqui não é Gustavo. O criminoso aqui é um psicopata. Gustavo apenas defendeu a sua vida e a vida de sua família. Faltou ao Ministério Público sensibilidade, senso de justiça, porque existe uma excludente de licitude no direito penal denominada legítima defesa. Legítima defesa sua e de terceiros. Sim, por enquanto estamos muito decepcionados com o Ministério Público, mas hoje esperamos que a justiça volte a ser feita e que no final dessa instrução a juíza absolva sumariamente Gustavo e encerre esse dilema, esse sofrimento, porque para essa família vítima dessa história, o processo por si só, ele já é um pesar, ele já é uma condenação, ele é um sofrimento a mais. Essa página só vai ser virada para essa família o dia que esse processo acabar. É importante que se diga que essa opinião, ela não é um júri popular. Imagina você receber uma sentença de júri popular uma semana antes do Natal. Como é que vai ser seu fim de ano, né? Com a família, isso, aquilo. Aí muitos devem estar falando. E como é que vai ser o final de ano da família também, que perdeu o rapaz? Claro que é uma tristeza. Isso, ninguém discute essa dor e esse luto. O que a gente discute é o que causou
causou tudo isso, não é? E infelizmente foi o comportamento dele de fato. Então essas questões estão sendo todas reanalisadas e o que era para ter sido respondido hoje, era o que se esperava, vai ganhar mais um mês de angústia aí até 18 de dezembro, quando aí sim Gustavo deve prestar o depoimento dele e aí deve sair a sentença, se realmente, não é, se esquece que isso aconteceu, esquecer não dá, mas se arquiva esse caso, ou então se vai adiante numa acusação, no meu caso, e eu acho que no caso da maioria das pessoas que também é da mesma opinião, é uma injustiça, é uma acusação totalmente absurda essa, realmente. Se você rememorar tudo aquilo que aconteceu dentro daquele quarto, da maneira como foi descrito, ali realmente não tinha outra saída. Então, gente, olha, fazendo um resumo da situação, o negócio é o seguinte, ficou para o dia 18 de dezembro, isso já é informação do jornal O Tempo, um dos maiores jornais lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Diz o seguinte, ficou para o dia 18 de dezembro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que definirá se o Gustavo Henrique Belo Correia, cunhado da apresentação Ana Hickman, da apresentadora Ana Hickman, irá a júri popular. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio doloso pela morte de Rodrigo Augusto de Pádua, 30 anos, fã que tentou matar a apresentadora em maio de 2016 em um hotel no Belvedere, região central, centro-sul da capital. Na manhã de hoje foram ouvidas 4 testemunhas da defesa. Outras 3 ainda precisam ser ouvidas. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje todo mundo acompanhando, não é? Já há algumas horas a audiência que estava acontecendo lá em Lafayette, na região metropolitana de Belo Horizonte, em relação ao que aconteceu com o perseguidor da Ana Hickman. E hoje era o dia da audiência com o cunhado, com o Gustavo Correia, que é acusado de homicídio doloso, como se ele tivesse a intenção de matar, num gesto, não é, que resultou em legítima defesa, tanto que a polícia de BH já tinha reconhecido isso e já tinha arquivado o caso. Mas aí trouxeram esse caso de volta e não mais como legítima defesa, e sim como homicídio doloso com intenção de matar, o que deixou todo mundo em choque, inconformado e indignado até agora. Então estava todo mundo achando que hoje, nessa audiência lá em Minas Gerais, já se saberia se o caso seria novamente arquivado, que é o que todo mundo espera, é o que a gente considera que seria justiça de verdade, ou então se ele vai a júri popular, porque ele corre esse risco de ter que encarar um júri popular. Olha só em que ponto chega essa história, quando na verdade a Ana, ele, não é, a Giovana, a cunhada, todos foram vítimas do rapaz, infelizmente acabou morrendo, mas a situação ali chegou num nível em que não havia mais saída, a não ser a saída trágica que acabou ocorrendo com a morte dele, não é? Então, a situação é a seguinte, gente, aconteceu a audiência, o Gustavo não depois, a Ana Hickman prestou depoimento sim, mas o juiz não decidiu absolutamente nada, marcou uma nova audiência para o dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal. Olha só, eles vão ter que voltar para lá e vão ter que reviver tudo isso outra vez, justamente para ouvir uma sentença, que pode ser, não é, ou arquivamento ou... Unânime no Ministério Público. Ela é isolada de um promotor de justiça que ofereceu essa denúncia. Se vocês conversarem com 50 promotores de justiça, provavelmente esse vai ser o único que teve esse lamentável posicionamento. As pessoas têm mostrado muito carinho com a nossa família desde o dia do ocorrido. Essa semana, mais de uma vez, as manifestações de apoio, de força, de orações, para mim, principalmente para o Gustavo, para a família toda. É muito bonito de ver, a gente poder contar com a força das pessoas nessa hora, nesse momento, assim, bastante importante. Ana Hickman, o Gustavo foi um herói para você? Com certeza. Foi e sempre será meu irmão. E como é que ele tá, hein? Como todos nós, né? Indignado, triste, abalado, mas ao mesmo tempo confiante. A gente brinca, a gente fala que a gente chegou naquele dia junto aqui para trabalhar e a gente está aqui junto hoje para poder mostrar o que a gente fez, o que é certo,
e daqui a gente vai sair junto pra casa de novo. Hoje termina o processo, não é isso? Se a juiz entender, mesmo se a juiz entender que não tem julgamento? Não. Eu gostaria muito que isso acontecesse. A gente espera sempre pelo melhor, mas como tudo já nos levou até o dia de hoje, é difícil de acreditar que vai terminar. Ana, você confia na justiça? Eu confio sim, mesmo tendo aqueles que às vezes não fazem de acordo como deveria ser, mas eu acredito sim. Pode demorar, mas ela acontece, e acontece da forma certa. Então, tá aí, não é? Vocês viram o depoimento da Ana Hickman, direto lá de Lafayette, região metropolitana de Belo Horizonte. Isso foi antes da audiência. Depois que a audiência terminou, ela deu mais uma entrevista, daqui a pouco vocês conferem também aqui com a gente. E era isso mesmo, né? Eles estavam esperando que hoje tudo já ficasse decidido, embora o advogado já soubesse, o advogado da família, que isso não iria acontecer. E vai demorar praticamente mais um mês. Hoje nós estamos no dia 20 de outubro, quer dizer, e tem um depoimento aqui dele, do Gustavo, mas isso ele dizendo, não foi prestação não foi declaração, não foi prestar depoimento para a justiça, mas o que ele alegou? Eu não tive opção. Então, quando a gente não tem opção, a gente tem que fazer tudo igual. Eu não tenho como ter arrependimento, porque a gente não pode se arrepender daquilo que não teve opção. Não foi uma briga de bar, eu não estava dirigindo alcoolizado. Ou eu faria, ou eu não estaria aqui. É um trecho da defesa do Gustavo. Na saída do Fórum Lafayette, o advogado da família, o Fernando José da Costa, voltou a argumentar que o caso se tratou de legítima defesa. E o advogado Ana Hickman disse o seguinte: o que é triste para toda a família e sociedade é que, na verdade, a vítima é a família de Ana Hickman, que hoje se encontra na figura de acusada de um processo criminal por homicídio. O criminoso aqui é um psicopata. Gustavo apenas defendeu a sua vida e de sua família. Faltou ao Ministério Público sensibilidade, senso de justiça. Por enquanto, estamos muito decepcionados com o Ministério Público, disse o advogado da família Hickman, né? Em contrapartida, o promotor Francisco Santiago informou que não falaria sobre o mérito, mas disse que a primeira audiência de instrução não mudou suas convicções. Ele acha que o Gustavo, sim, é culpado, porque um dos tiros ou os 3 disparos que ele deu contra o Pádua foram na nuca. Então, para ele, isso é intenção de matar. E aí que a coisa se complicou bastante e chegou a esse ponto em que chegou, não é? O Gustavo não conversou com a imprensa, o que é absolutamente compreensível, mas a Ana Hickman falou sim com os jornalistas que estavam em frente ao local onde aconteceria essa audiência, e você vai ver agora, vamos lá. A apresentadora Ana Hickman e uma das 6 testemunhas da primeira audiência do cunhado Gustavo Correia, acusado de homicídio doloso, chegaram